Graça e paz, irmão Isaías. Irmão Isaías, eu vou tentar fazer um resumo aqui para você do que é o casamento judaico, né? Jesus, ele vai vir arrebatar a igreja nos moldes de um casamento judaico, porque Jesus é judeu, né? João 4:22. O pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, de forma alguma eles vão ensinar o casamento judaico, porque o dia que eles ensinar o casamento judaico, vai levar eles para o pré-tribulacionismo. A única visão bíblica escatológica que permite o casamento judaico é a visão pré-tribulacionista. Já que o mesotribulacionismo, eles ensinam que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, então ele só permite a igreja no céu 3 anos e meio. E o pós-tribulacionismo, que ensina que o arrebatamento é no final da tribulação, eles não permitem a igreja de forma alguma no céu. Então, o arrebatamento da igreja, ele não pode ser mesotribulacionista e nem pós-tribulacionista. Por quê? Porque quebra o protocolo, quebra as regras do casamento judaico. Eu vou fazer aqui um resumo aqui para você mais ou menos, mas tem muitos vídeos na internet sobre o casamento judaico. Estudos sobre o casamento judaico na internet. Mas eu vou fazer um resumo para você. Como que era o casamento judaico? Observe para você ver, olha o paralelo. O noivo judeu, ele vinha e ele comprava a noiva. Ele comprava a noiva e ele recebia uma moeda cunhada de ouro. E aquela moeda era escrita consagrada a mim. Imediatamente, quando aquele noivo judeu ele comprava a noiva, ele pagava um alto preço por ela. Antes dele ir embora para a casa do pai, para preparar a morada, o noivo judeu ele fazia o seguinte: ele tomava um copo de vinho com aquela noiva, ele ficava noivo e ia embora para a casa do pai para preparar a casa. E ele deixava um vigia para vigiar a noiva. Ou seja, o vigia ficava ali vigiando a noiva. Se a noiva traísse ele, não poderia haver traição. Senão, se houvesse traição, não teria casamento. Aquele noivo judeu, então, ele ia para a casa do pai preparar ali a morada para a noiva. Volta e meia, ele perguntava para o pai: e aí, pai, já posso ir buscar a noiva? O pai dizia: não, meu filho, ainda não está pronta ainda. Tem que caprichar mais aqui na casa. Só o pai que autorizava o casamento. Só o pai que sabia da data do casamento. Quando aquele noivo judeu, ele recebia a autorização do pai para buscar a noiva, ele mandava o amigo avisar a noiva, o vigia. Ele ia lá e avisava a noiva e dizia assim: olha, se prepare porque o noivo vem. Geralmente o noivo vinha e ele sequestrava a noiva. Ele vinha geralmente à noite, nas caladas da noite, nas partes mais escuras da noite o noivo vinha. Então a noiva, ela tinha que estar ali preparada com azeite, né, na lamparina, né? Porque ele vinha geralmente à noite. Né, o noivo judeu vinha à noite e ali ele pegava a noiva e sequestrava ela e levava para uma festa de 7 dias. 7 dias são 7 anos. Ezequiel 4:6, Números 14:34. Quando o noivo judeu ele levava a noiva para essa festa, ele levava a noiva para a festa, passava 7 anos com a noiva, depois ele voltava com a noiva, depois de 7 dias ou 7 anos, ele voltava com a noiva e ele apresentava a noiva para os convidados. Ali era realizada uma outra festa. Então, veja bem o paralelo. Jesus veio e pagou um alto preço pela noiva. Ele comprou a noiva com preço de sangue. Antes do noivo judeu ir embora, ele tomava um copo de vinho com a noiva. Jesus, ele fez isso, ele tomou a ceia com os discípulos antes dele ir embora. O noivo judeu, ele não ia com a noiva, ele voltava para a casa do pai sozinho. Jesus voltou sozinho para o céu. João 14, ele fala: vou preparar lugar para vocês. João 14 é puro casamento judaico. Os pós-tribulacionistas não conseguem entender João 14, nem eles, nem os meso-tribulacionistas. Então,
o noivo judeu, ele ia embora, mas ele deixava um vigia vigiando a noiva, ou seja, Jesus foi e ele deixou o Espírito Santo vigiando nós. Se houvesse traição, não tinha casamento, ou seja, nós não podemos trair Jesus. Se nós trair Jesus, nós não vamos participar do arrebatamento. Quando o noivo judeu estava lá na casa, preparando a casa, quem autorizava era o pai. Por isso que Jesus fala assim, daquele dia e hora, quem sabe é só o pai. Jesus estava falando de um casamento judaico. Por isso que ele falou, só o pai que sabe da data do casamento, porque era só o pai que autorizava. Quando o pai autorizava, o noivo judeu avisava o vigia da noiva, falava, avisa minha noiva que eu estou indo buscá-la. Ou seja, o Espírito Santo, o vigia da noiva é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para a igreja, se prepare. Né? O Apocalipse diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os sinais estão aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O noivo judeu vinha então e buscava a noiva geralmente nas caladas da noite. Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Então aí a noiva tinha que estar com a lamparina acesa, cheia do óleo, que representa o Espírito Santo. Então o noivo judeu levava a noiva para uma festa de 7 dias. Jesus vem e leva a igreja para o céu durante 7 dias ou 7 anos. Veja bem, a única visão que permite o casamento judaico, que a igreja passe no céu 7 anos, é a visão pré-tribulacionista. Já que a visão meso, a igreja só fica no céu 3 anos e meio. E a visão pós, a igreja não fica no céu nem um dia. Então, quando terminava os 7 anos, o noivo judeu voltava com a noiva e ele apresentava a noiva aos convidados, ou seja, Jesus volta em Jerusalém no final da tribulação e ele apresenta a igreja aos convidados do milênio, que é Israel, o remanescente judeu que vai ser salvo no final da tribulação, e os crentes que morreram na tribulação, que foram degolados pela besta, vão ser ressuscitados, conforme Apocalipse 20, versículo 4, e entra no milênio, ou seja, o noivo judeu voltava com a noiva e apresentava a noiva aos convidados. Jesus volta em Jerusalém já com a sua esposa, a igreja, e ele apresenta a igreja aos convidados do milênio. Aí tem uma outra festa. Então é simples. O mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, eles não entendem o casamento judaico. Por isso que eles colocam a igreja na última semana de Daniel. Deus abençoe, meu amado irmão.